tarde, nono ano! Tudo bem com vocês, meus amores? Espero que todos estejam bem. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula online de matemática, onde hoje nós iremos rever os conteúdos de operações com frações algébricas, equações biquadradas e equações irracionais. Esse conteúdo ele se encontra no livro de vocês, volume 3, entre as páginas 23 e 41. Então, vamos lá, meus amores, dar início à nossa aula de hoje. Então, vejam só, por que eu resolvi rever todos esses conteúdos novamente com vocês? Porque hoje iremos realizar as atividades, tá certo? Do Aplicando o Seu Conhecimento. Então, as atividades do Aplicando o Seu Conhecimento são atividades de todo o capítulo. Então, para vocês realizarem essas atividades, eu resolvi rever todos esses conteúdos que foram trabalhados, tá certo? Nesse capítulo. Então, só relembrando a vocês o que são frações algébricas. Vocês lembram? Então, frações algébricas são aquelas frações em que irão possuir incógnita, ou seja, letras em seu denominador. Então, temos aqui a definição, que a fração algébrica é toda fração cujo denominador é uma expressão algébrica. São exemplos de frações algébricas. Nós temos aqui, 7 sobre 2x ao quadrado y. Então, aqui eu tenho o numerador e aqui eu tenho o denominador. Percebam que existem letras em seu denominador, tá certo? Eu tenho aqui 4xy, que é o numerador, 3x mais 5, que é o denominador. Então, também será uma fração algébrica, porque eu tenho a letra no denominador. Eu tenho aqui 2x mais 1, que é o numerador, sobre x menos 4, que é o denominador. Também é uma fração algébrica. Assim como 2x ao cubo menos 7, sobre x ao quadrado menos 5x mais 4, também é uma fração algébrica, porque irá possuir incógnita em seu denominador, tá certo? Lembrando que, se eu tivesse aqui, por exemplo, 7xy sobre 2, não seria uma fração algébrica, tá certo? Porque para ser uma fração algébrica, a letra tem que estar no denominador, tá certo? Se ela tiver apenas do numerador, ela não é uma fração algébrica, tá bom? Ela só será uma fração algébrica se tiver letra em seu denominador, ok? Então, aqui é importante, já sabemos que o denominador de uma fração não pode ser igual a zero, como eu tinha dito para vocês. Então, sendo assim, as frações algébricas somente serão possíveis para valores que não anulem o seu denominador. Assim, devemos ter, se eu tenho, por exemplo, aqui, esse primeiro exemplo aqui, 7 sobre 2x ao quadrado, y. Então, aqui, o denominador tem que ser diferente de zero, tá certo? Então, para que ele seja diferente de zero, o valor de x aqui pode assumir qualquer valor. Ele só não pode ser zero, tá certo? Porque se ele for zero, iria ficar o quê? 0 elevado ao quadrado, zero, tá certo? 0 vezes 2, 0. Se y fosse zero, então 0 vezes 0, 0. Ou seja, todo número multiplicado por zero é igual a zero. Então, aqui, x e y, eles podem assumir qualquer valores, só não podem ser zero, tá bom? No segundo exemplo, eu tenho aqui, 4xy sobre 3x mais 5. Então, aqui, x pode ser qualquer valor, só não pode ser menos 5 terços. Porque se for menos 5 terços, então o denominador será igual a zero. Então, não pode, não é isso? Então, aqui nesse caso, se vocês substituírem aqui 3 vezes 5, tá certo? Seria 15. 15 dividido por 3 seria igual a 5, 5 negativo. Então, aqui, 5 negativo com mais 5, então menos com mais menos, 5 menos 5, 0. Por isso que aqui x pode ser qualquer valor, só não pode ser menos 5 terços. Então, aí como é que vocês fariam? Fariam uma inequação. Vocês simplesmente iriam fazer 3x mais 5 diferente de 0. E iriam resolver essa inequação, tá certo? Aqui é o mesmo procedimento. Qual seria o valor de x? Qual seria o valor que x não pode assumir, de forma que se x assumir esse valor, irá anular o denominador? Seria o 4. O x pode ser qualquer valor, menos o 4. Porque se x for 4, aqui 4 menos 4, 0, irá anular o denominador, tá certo? Então, aqui vocês poderiam fazer x menos 4 diferente de 0, onde vocês iriam isolar o x. Então, x diferente de 0 mais 4. 0 mais 4, 4. Então, x tem que ser diferente de 4. Com relação a essa outra fração aqui, percebam que o denominador aqui será, no caso, uma equação do segundo grau, tá certo? Então, aqui vocês teriam que encontrar quem seriam as suas raízes. Então, aqui percebam que x pode ser qualquer valor, só não pode ser menos 1, tá certo? E menos 4, porque se for menos 1 ou menos 4, irá anular o denominador, tá certo? Irá obter denominador zero, o que não pode, tá certo? Então, aqui continuando, o denominador sempre diferente de zero,
o denominador de uma fração nunca pode ser zero, nunca. Então, assim, deve-se excluir os valores das variáveis que anulam o denominador. Então, aqui novamente, ó, eu tenho 5a sobre x, é uma fração algébrica porque eu tenho aqui a incógnita x, tá certo? Então, aqui x pode ser qualquer valor, só não pode ser o zero. Eu tenho aqui outro exemplo, novamente, eu tenho x mais 1 sobre y menos 7, então eu coloquei aqui como vocês resolveriam, então seria y menos 7 diferente de zero, iria isolar o y, diferente de 7, porque o menos 7 passaria para o segundo lado com a operação inversa, tá? Negativo passaria a positivo, ficaria 0 mais 7, 7, então o y pode assumir qualquer valor, só não pode ser o 7, porque se for 7, irá anular esse denominador, tá certo? Que não pode, porque não existe fração com denominador 0. Então, aqui, nesse caso, eu tenho novamente uma fração algébrica, 2x sobre a mais 5. Então, qual seria o valor que a não pode assumir? De forma que, se a assumir esse valor, irá anular o denominador. Então, aí vocês fariam a mais 5 diferente de 0 e iriam isolar o a diferente de menos 5, porque o 5 está positivo, passaria para o segundo lado negativo, tá certo? Na letra D, novamente é uma fração algébrica, então vocês iriam simplesmente observar esse denominador, o numerador ele não influencia, então aqui seria 2x menos 6 diferente de zero, onde vocês iriam isolar o 2x, esse 6 está negativo, passaria para o segundo lado positivo, tá certo? Se é positivo não precisa colocar sinal, então aqui vocês iriam isolar o x, o 2 que está multiplicando com x passaria a ser divisor de 6, 6 dividido por 2 que é igual a 3, então x tem que ser diferente de 3, x pode assumir qualquer valor, só não pode ser o 3. Se vocês substituírem aqui o x por 3, irá anular esse denominador. 2 vezes 3, 6. 6 menos 6, 0. Não pode, tá certo? Então, aqui eu determinei o quê? As condições de existência dessas frações algébricas, tá certo? Então, agora vamos ver aqui a simplificação de frações algébricas. Então, para simplificar uma fração, fatoramos o numerador e o denominador. Então, observem que eu tenho aqui o seguinte: 4a ao quadrado, b ao cubo, sobre 6ab à quarta. Então, aí vocês teriam que fatorar o 4. Fatorando o 4 seria 2 vezes 2. O a ao quadrado é o a duas vezes. O b ao cubo é o b três vezes. Fatorando aí o 6, só era vocês colocarem o 6, passarem um traço vertical e fazer a fatoração, que seria 2 vezes 3. Então, o a só repete uma vez, o b são 4 vezes. Então, aí vocês poderiam cancelar, tá certo? O 2 do numerador com o 2 do denominador. Sobraria, em relação aos coeficientes, 2 terços. Com relação à parte algébrica, vocês poderiam cancelar um a, sobrou um a no numerador. Poderiam cancelar aí, ó, 3b, sobra 1b no denominador. Então, na simplificação, seria 2a sobre 3b, tá certo? E com relação à letra B, vocês iriam analisar que tipo de fatoração vocês iriam utilizar, já que cada um, tá certo, das suas partes, ou seja, tanto o numerador quanto o denominador, possuem mais de um termo. Tenho aqui 2 termos e aqui eu tenho 2 termos, então tenho que analisar que tipo de fatoração eu iria utilizar para poder efetuar essa simplificação. Então, percebam que no numerador a fatoração é diferença entre 2 quadrados, porque eu tenho aqui 2 termos, eu tenho a diferença entre eles, e esses 2 termos serão quadrados perfeitos. Logo, vocês teriam que extrair a raiz quadrada desses 2 termos. Raiz quadrada de a ao quadrado, a, raiz quadrada de 9, 3. Então, um fator seria a soma dessas raízes e outro fator seria a diferença entre essas raízes. Nesse caso aqui, a fatoração seria fator comum em evidência. Percebo que com relação aos coeficientes, 5 e 15, eu tenho que 5 é um fator comum, porque 5 é divisível por 5, 15 é divisível por 5. Então, eu coloquei ele em evidência. Então, aqui, abro parênteses para colocar o outro fator, que será 5a dividido por 5, cancelo o 5, sobra o a, mais 15 dividido por 5, 3. Então, aí, eu tenho essas fatorações, onde eu poderei cancelar os termos que são iguais no numerador com o denominador. Então, eu posso cancelar aqui a mais 3 com a mais 3, sobrou no numerador a menos 3 e no denominador 5. Então, eu tenho a menos 3 sobre 5, tá certo? Então, agora vamos ver as operações com as frações algébricas. Veremos primeiro a adição e a subtração com as frações algébricas, isso quando elas possuem o mesmo denominador, tá certo? Então, aqui utilizamos as mesmas regras das frações numéricas. Então, se elas possuem denominadores iguais, nós iremos manter esse denominador e efetuar a operação
com os numeradores. Então, aqui eu tenho o seguinte exemplo. Tenho 12C sobre A mais 3 menos 5C sobre A. Percebam que os denominadores são iguais. Eu mantive esse denominador para poder fazer a operação com os numeradores, tá certo? Então, aqui eu vou juntar os termos semelhantes. Então, aqui eu repeti 12C mais 3 menos 5C. Onde 12C é semelhante com menos 5C. Eu fiz aqui a operação 12 menos 5, 7, repete o C, mais 3. E aqui eu já obtive, tá certo, o meu resultado, que foi 7C mais 3 sobre A. Nesse outro caso aqui, percebam que eu tenho 8 mais M sobre 2x, menos M menos 1 sobre 2x. Os denominadores são iguais, repete esse denominador 2x, e vai fazer a operação com os numeradores, tá certo? Então, aqui eu coloquei 8 mais M, menos, dentro do parênteses, porque aqui eu tenho dois termos e aqui eu tenho um sinal de menos entre essas frações. Então, menos M menos 1. Então, aqui eu repeti o 2x, e nesse caso vou tirar aqui de dentro do parênteses. Então, aqui eu repeti 8 mais M. No caso, o que está dentro do parênteses irá modificar os seus sinais, porque antes do parênteses tem um sinal de menos. Então, o M que estava positivo fica negativo, o 1 que estava negativo fica positivo. Então, aqui, vamos juntar agora os termos semelhantes. Então, repeti o 2x. Então, aqui, 8 mais 1, 9. M menos M, 0. Então, cancelei aqui, tá certo? Esses M's, tá certo? Então, ficou 9 sobre 2x, ok? E agora, as frações com denominadores diferentes. Então, isso tanto na adição quanto na subtração, as regras são as mesmas, tá certo? Então, aqui, devemos tirar o MMC dos denominadores. No caso aqui, o MMC será a fatoração, tá bom? Então, aqui na letra A, eu tenho 5M sobre x mais 3M sobre 2x. Então, aqui, nesse caso, como cada um dos denominadores possui apenas um termo, então aí ficou fácil, porque aí vocês irão analisar os termos que não são comuns se repetem e os termos comuns se repetem uma única vez. Logo, o MMC entre x e 2x será 2x. Então, aí o procedimento é o mesmo que a gente trabalha com as frações numéricas. Será 2x dividido por x, o resultado multiplicado por 5m. Ou seja, 2x dividido por x, cancela os termos iguais, no caso x, sobra o 2. 2 vezes 5, 10, repete o m. Mesmo procedimento com a segunda fração, 2x dividido por 2x, 1, porque todo termo dividido por ele mesmo é igual a 1. 1 vezes 3m, 3m. Esses dois termos são semelhantes, vocês podem aí estar efetuando a operação. No caso, soma os coeficientes e repete aí a letra. 10 mais 3, 13m sobre 2x, certo? Nessa letra B, eu tenho 5 sobre 3x menos x menos 1 sobre 2x. Então, aqui, os termos que não são semelhantes se repetem, como eu tenho dois termos que não são semelhantes, e nesse caso são números, então aí vocês teriam que multiplicar. 3 vezes 2, 6, tá certo? Então, aqui, os termos que são semelhantes se repetem. Então, aqui, nesse caso, o denominador passou a ser 6x. Então, esse 6x seria dividido pelo antigo denominador e o resultado multiplicado pelo numerador. Ou seja, 6x dividido por 3x seria 6 dividido por 3, 2. O x cancelaria, porque são iguais. 2 vezes 5, 10. Menos 6x dividido por 2x, cancela o x. 6 dividido por 2, 3. Como aqui eu tenho dois termos, coloquei dentro do parênteses, porque será a propriedade distributiva da multiplicação que vocês iriam aplicar. Então, aqui repete o 6x do denominador, repetiria o 10, e aqui vocês iriam fazer menos 3 vezes x, menos 3x. Aqui na multiplicação, menos com menos é mais. 3 vezes 1, 3, tá certo? Então, aqui vocês iriam analisar agora os termos que são semelhantes. Então, aqui repete o 6x, no caso aqui 10 mais 3, 13, menos 3x. Então, aí o resultado foi 13 menos 3x sobre 6x. Não pode efetuar essa operação porque os termos não são semelhantes, tá certo? Então, agora, vamos ver a multiplicação de frações algébricas. Nesse caso, multiplicamos da mesma maneira que multiplicamos os numeradores fracionários. No caso, será numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, se eu tenho aqui esse exemplo da letra A, 3A vezes A, 5x vezes 2x, tá certo? Eu irei multiplicar numerador por numerador, denominador por denominador. Então, aqui, ó, percebam que o A
tá certo? O coeficiente dele está oculto, é 1, então seria 3 vezes 1, 3a vezes a ao quadrado, porque multiplicação entre fatores iguais mantém esse fator, tá certo? E irá somar os numeradores, 1 mais 1, 2, por 3a ao quadrado. Nesse caso aqui, o mesmo procedimento, 5 vezes 2, 10, os termos são diferentes, então só irei repetir. Ficou 3a ao quadrado sobre 10xy. Nesse outro caso aqui, eu tenho x mais y sobre 7a vezes x menos y sobre m. Então, aqui nesse caso, eu irei utilizar a propriedade distributiva da multiplicação para multiplicar esses numeradores. E com relação aos denominadores, será 7a vezes m. Então, aqui, ó, 7 vezes 1, 7, a vezes m, AM, tá certo? Então, aqui, quando eu montei, vocês irão perceber que aqui eu tenho o quadrado da soma pela diferença. Então, aqui, os termos são iguais. O primeiro termo dos dois fatores é x e o segundo termo, no caso, é y. Então, aqui vocês poderiam simplesmente fazer o seguinte, levar ao quadrado o primeiro termo, aqui mais com menos é menos, levar ao quadrado o segundo termo. Então, ficaria x ao quadrado menos y ao quadrado sobre 7am. Não tem mais o que resolver aqui, encerrou. Nesse outro caso aqui, eu tenho a mais 1 sobre 2x, que multiplica 3m sobre a mais 1. Então, quando em uma multiplicação o numerador de uma fração é igual ao denominador da outra, tá certo? Então, aqui simplesmente eu posso cancelar. Ou até mesmo se o a mais 1 estivesse aqui, ó, poderia cancelar, no caso, o termo do numerador com o termo do denominador. Percebam que aqui no numerador sobrou só 3m e no denominador sobrou 2x. Então, aí o resultado seria 3m sobre 2x, ok? Na divisão de frações algébricas, também iremos proceder da mesma forma que procedemos com as frações numéricas. Então, nós iremos multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda fração. Então, se eu tenho, por exemplo, a sobre c dividido por n sobre m, então aí vocês iriam repetir a primeira fração, a sobre c, e iriam multiplicar pelo inverso da segunda, tá certo? Então, aqui, quando eu digo o inverso da segunda, o numerador vira denominador, e o denominador vira numerador. Então, seria a vezes m, am, c vezes n, cn. Tá certo? Então, tenho aqui agora 3a sobre 5x dividido por 2 sobre 7a. Então, repetiria a primeira fração, 3a sobre 5x, para multiplicar pelo inverso da segunda. Então, 7a passou a ser numerador e o 2 passou a ser denominador. Então, aqui lembre-se que eu irei proceder da mesma forma que procedemos com as multiplicações com as frações algébricas. Primeiro multiplica aqui os coeficientes, 3 vezes 7, 21, a vezes a ao quadrado. 5 vezes 2, 10, repete o x, daí deu 21 ao quadrado sobre 10x. Na letra C, repete a primeira fração, que é a sobre x mais 1, que irá multiplicar pelo inverso da segunda. Então, aqui o inverso da segunda será o quê? X mais 1 sobre m. Percebam, como eu falei para vocês lá no slide anterior, se na multiplicação entre frações algébricas o denominador de uma fração for igual ao numerador da outra, ou o numerador de uma fração for igual ao denominador da outra, simplesmente, antes de efetuar aí as multiplicações, eu posso cancelar. Percebo que no numerador sobrou a e no denominador sobrou m. Logo, o resultado dessa divisão será a sobre m, ok? Então, aqui, um resumo de tudo que eu falei para vocês em relação às operações com as frações algébricas. Então, aqui eu tenho o seguinte, o que são frações algébricas? São frações que irão possuir variável no denominador, tá certo? Então, onde a regra básica é que o denominador deve ser sempre diferente de zero, tá bom? Na simplificação, divide numerador e denominador pelo mesmo divisor comum, tá certo? Nós vimos a simplificação, que é reduzir essa fração utilizando aí, tá certo? Os casos de fatoração. Vimos também as 4 operações com relação a essas operações algébricas. Vimos que tanto na soma quanto na subtração, se os denominadores forem iguais, então, nesse caso, nós iremos manter esse denominador e vamos trabalhar com os numeradores, tá certo? Se os denominadores são diferentes, tem que tirar o MMC dos denominadores. Na multiplicação, multiplicamos numerador por numerador e denominador por denominador. Se eu tenho aqui, por exemplo, A sobre B vezes C sobre D, A vezes C, AC, B vezes D, BD. Na divisão, se eu tenho AB dividido por CD, mantém a primeira fração, que é AB, e multiplica pelo inverso da segunda. Então, aqui, quando digo inverso, então o denominador passa a ser numerador
e o numerador passa a ser denominador, tá certo? Então, aqui faria A vezes D, que seria AD, B vezes C, que seria BC, ok? Então, agora iremos rever as equações do segundo grau, que vocês já conhecem. Então, chama-se equação de segundo grau a uma incógnita a toda a equação do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, nós temos aqui a equação na forma canônica, onde a, b e c são números reais e o a tem que ser sempre diferente de zero. O b, o c até podem ser zero, mas o a tem que ser sempre diferente de zero. Então, nós temos aí que o coeficiente a é o termo em x ao quadrado, o coeficiente b é o termo em x e o coeficiente c será o termo independente, o que não depende da incógnita, tá certo? Então, existem dois tipos de equações do segundo grau. Nós temos as equações do segundo grau completas e as equações do segundo grau incompletas. As equações do segundo grau completas é quando todos os termos são diferentes de zero. Então, nós temos aqui 3x ao quadrado mais 2x menos 5 igual a zero. Percebam que o coeficiente a é 3, coeficiente b é 2, coeficiente c, que é o termo independente, é menos 5. Nesse outro exemplo, coeficiente a é 5, coeficiente b é o menos 1/3 e o coeficiente c é menos 3. Nas equações do segundo grau incompletas, então nesse caso aqui, nós iremos ter ou o coeficiente b ou o coeficiente c, tá certo? Iguais a zero, ou os dois, tanto b quanto c, iguais a zero. Só não iremos ter o coeficiente a igual a zero, tá certo? Então, temos aqui, ó, x ao quadrado menos 8 igual a zero. Percebam que o coeficiente a, que está oculto, é 1. Coeficiente b, que é o que estaria com x, não temos, então é zero. Coeficiente c, que é o termo independente, é o menos 8. Então, aqui nós temos uma equação do segundo grau incompleta. Lembrando que a equação do segundo grau é quando o maior grau da equação é igual a 2. Nesse outro caso aqui, também nós temos uma equação do segundo grau incompleta, em que os coeficientes b e c são iguais a zero. Nesse outro caso aqui, novamente, nós temos uma equação do segundo grau incompleta, em que o coeficiente c, que é o termo independente, é igual a zero. Coeficiente a é menos 1/2, coeficiente b é 1 e o c, que é o termo independente, seria igual a zero, ok? Então, aqui na resolução de qualquer equação do segundo grau completa, nós podemos utilizar a fórmula de Bhaskara, que é menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, delta que é b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, sobre 2 vezes a. Então, aí encontramos as duas raízes da equação do segundo grau. Então, nós temos aqui, ó, calcule as raízes, se existirem, da seguinte equação do segundo grau. X ao quadrado mais 4x menos 5 igual a zero. Percebam que temos aqui o coeficiente a, que está oculto, é 1, o b é o 4 e o c é o menos 5. Então, aqui vamos calcular primeiramente o discriminante, representado pelo delta, que é igual a b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, onde o b é igual a 4, então 4 elevado ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 5, está negativo, coloquei dentro do parênteses. Então, primeiramente, resolve a potência, 4 elevado ao quadrado seria 4 vezes 4, que é igual a 16. Antes de efetuar aqui as multiplicações, faria o jogo de sinais, menos com menos mais, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 5, tá certo? 20. Então, aqui 16 mais 20, 36. Quando o delta dá maior do que zero, nós temos duas raízes reais diferentes. Quando o delta dá menor do que zero, ou seja, negativo, aí não teríamos raízes reais. E se o delta der igual a zero, nós teríamos duas raízes reais iguais. Então, agora substituindo na fórmula, nós temos o seguinte: x, que é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Então, aí substituindo o b por 4, tá certo? O delta por 36 e o a por 1. Então, aí, repetir o menos 4, mais ou menos raiz quadrada de 36 é igual a 6, porque 6 vezes 6 é 36, sobre 2 vezes 1, 2. X', vamos encontrar aí quem é x' e x duas linhas. X', quando a raiz é positiva, x duas linhas, quando a raiz é negativa. Então, aqui ficou menos 4, mais 6, menos com mais, menos, 6 menos 4, 2. Prevalece o sinal do maior valor absoluto, que foi positivo. Se foi positivo, não precisa colocar. 2 dividido por 2, que é igual a 1, tá certo? Então, lembrando aqui, ó, que 2 vezes 1 foi 2. Então, aqui nesse caso, ficou menos 4 mais 6, que foi igual a 2. 2 dividido por 2, que é igual a 1. X' foi igual a 1. X duas linhas será menos 4 menos 6, menos com menos mais, sinais iguais, soma e repete sinal. Então, aqui 4 mais 6, 10, 10 dividido por 2, no caso, menos 10 dividido por 2,
menos 5. Então, x' foi igual a 1, ou x duas linhas foi igual a menos 5, tá certo? Vamos ver agora uma das propriedades que nós temos nas equações do segundo grau, que é as relações de Girardi, onde temos as propriedades da soma e do produto. A soma de quem? A soma das raízes, x1 mais x2, podemos chamar x' e x duas linhas. No caso, quando eu quero saber a soma entre as raízes, nós utilizamos a seguinte fórmula, menos b sobre a, e o produto dessas raízes será c sobre a. Então, eu tenho aqui o seguinte exemplo, x ao quadrado mais 2x menos 3 igual a 0. Percebo que o coeficiente a que está oculto é 1, o b é 2 e o c é menos 3. Então, aqui para encontrar a soma, simplesmente vocês iriam substituir aqui o b pelo coeficiente b, que foi 2, e o a pelo coeficiente a, que foi 1. Então, aqui, ó, 2 dividido por 1, 2, no caso, menos 2. No produto, então a soma dessas raízes foi igual a menos 2, e o produto é c sobre a, substitui aí o c pelo coeficiente c, que foi menos 3, e o coeficiente a, que foi 1. Menos 3 dividido por 1, menos 3, então eu tenho que o produto foi igual a menos 3, tá certo? Então, vocês também têm que saber essas duas fórmulas, essas duas propriedades, tanto da soma das raízes de uma equação do segundo grau, como do produto entre as raízes de uma equação do segundo grau, certo? Então, se S, que é a soma, tá certo, das raízes x1 mais x2, e P, que é o produto das raízes x1 e x2, são as raízes de uma equação do segundo grau, então, ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0 com a diferente de 0 equivale a x ao quadrado menos sx mais p igual a 0. O que isso quer dizer? Isso é a fórmula para vocês encontrarem quem é a equação do segundo grau a partir de suas raízes. Ou seja, imaginem que eu tivesse aqui essas raízes, x' igual a 1, ou x duas linhas igual a menos 5, e quero encontrar quem é a equação equivalente a essas raízes. Então, primeiramente, vocês encontrariam a soma e depois o produto. Então, nesse caso, como um dos termos está negativo, então, quando se soma, ficaria 1 menos 5, tá certo? Então, 1 menos 5 seria o quê? Menos 4, tá certo? E o produto, no caso, a multiplicação 1 vezes menos 5 daria menos 5. Então, vocês iriam substituir aqui, tá certo? Então, vejam que a soma deu menos 4. Então, menos 4 com menos da fórmula daria mais 4. E o produto, tá certo? Deu o quê? Deu menos 5. Não foi isso? Então, aqui o mais da fórmula com menos do produto. Então, mais com menos, menos. Então, vocês iriam chegar à equação do segundo grau, que é x ao quadrado mais 4x menos 5 igual a 0. Tá certo? Então, quando a questão dá as raízes, para vocês encontrarem quem é a equação que representa essas raízes, vocês teriam que primeiramente efetuar a soma, tá certo? Depois o produto e depois iriam substituir. Claro que prestando atenção com relação aos sinais, tá certo? E agora vamos rever a equação biquadrada. Vocês sabem que a equação biquadrada é toda equação onde o maior grau da equação é 4. Então, eu tenho aqui o seguinte exemplo. 4x à quarta menos 17x ao quadrado mais 4 igual a 0. Então, aqui percebo que o maior grau da equação é 4. Então, temos aqui, para resolver essa equação biquadrada, primeiramente temos que fazer uma transformação, tá certo? Temos que transformar ela em uma equação do segundo grau. E para transformar em uma equação do segundo grau, a primeira coisa que temos que fazer é transformar esse termo x à quarta para uma potência de potência, ficando assim, ó, 4 que multiplica x ao quadrado elevado ao quadrado, menos 17x ao quadrado mais 4 igual a 0. Então, ela também pode ser escrita assim. Então, eu transformei esse x à quarta em uma potência de potência. Onde eu irei utilizar de um artifício, ou seja, eu irei dizer que aonde tem x ao quadrado, eu vou substituir por y. Então, substituindo variáveis, x ao quadrado igual a y, isso significa que onde for x ao quadrado, iremos colocar y. Então, aqui no lugar de x ao quadrado, ficou y, então ficou, no caso, repetir o 4, no lugar de x ao quadrado y, repetir aqui os point 2, menos 17, no lugar de x ao quadrado y, mais 4 igual a 0. Então, agora resolvemos essa equação do segundo grau para encontrar quem é x' e x duas linhas. Percebam agora que a equação é do segundo grau, porque o maior grau da equação é 2, e é uma equação na incógnita y, tá certo? Então, aqui, ó, 4y ao quadrado menos 17y mais 4 igual a 0. Percebam, nesse caso, que o coeficiente A é 4, coeficiente B é o menos 17 e coeficiente C
é igual a 4, tá certo? Então, aqui, como eu coloquei aqui, iremos encontrar primeiramente quem é o discriminante representado pelo delta, que é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Onde b foi igual a menos 17, então dentro do parênteses, porque está negativo, é elevado ao quadrado, menos 4 vezes a que foi 4, vezes c, que foi 4. Então, primeiramente, se faz aqui a potência, base negativa expoente par, resultado positivo, 17 elevado ao quadrado seria 17 vezes 17, que é igual a 289. Menos 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4, 64. 289 menos 64 é igual a 225. Então, se o delta deu maior do que zero, eu terei duas raízes reais diferentes, tá certo? Então, aqui vamos encontrar quem são essas raízes. Então, aqui, ó, menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a, onde o b é igual a menos 17. Então, repete aqui o menos da fórmula, substitui o b por menos 17, mais ou menos raiz quadrada de delta, que foi 225, sobre 2 vezes a, o a que foi 4. Então, aqui, tirando de dentro do parênteses, menos com menos é mais ou menos raiz quadrada de 225 é 15, 2 vezes 4, 8. Vamos encontrar agora quem é x' e x duas linhas. X' quando a raiz for positiva e x duas linhas quando a raiz for negativa. Então, aqui, ó, 17 mais 15 é igual a 32, 32 dividido por 8, que é igual a 4. X duas linhas, 17 menos 15, que é igual a 2, 2 oitavos. Simplifiquei aí esses dois termos por 2, 2 dividido por 2, 1, 8 dividido por 2, 4, ficou 1 quarto. Então, agora eu encontrei quem são as raízes da equação do segundo grau. Eu tenho que encontrar quem são as raízes da equação biquadrada. Então, essas são as raízes da equação 4y² menos 17y mais 4 igual a 0. Para encontrarmos as raízes da equação biquadrada, 4x² menos 17x² mais 4 igual a 0, devemos substituir os valores de x' e x duas linhas em x² igual a y, tá certo? Então, para x igual a 4. Então, simplesmente, nesse caso, vamos substituir agora por 4, tá certo? Se x² igual a y, então vamos ver qual será o valor dessa raiz, tá certo? Quando for igual a 4. Então, substituir aí por 4. Nesse caso, o expoente 2 passa para o segundo lado, tá certo? Da equação com a operação inversa, que é a radiciação. No caso, o expoente é 2, será uma raiz quadrada de 4, que é igual a 2. Nesse caso, ficará um 2 positivo e um 2 negativo, tá certo? Com relação agora a 1 quarto, vou substituir agora por 1 quarto. O expoente 2 passou para o segundo lado com a operação inversa, que no caso é a radiciação. Então, aqui a raiz quadrada de 1 quarto seria quanto? Raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 4, 2, seria 1 meio. Então, portanto, a solução da equação biquadrada será na ordem crescente, menos 2, tá certo? Porque aqui teremos dois resultados, um positivo e um negativo, menos 1 meio, logo em seguida viria 1 meio e o 2. Essas daqui seriam as soluções da equação biquadrada, 4x² menos 17x² mais 4 igual a 0, certo? Vamos rever agora as equações irracionais. Vocês sabem que equações irracionais são aquelas equações que apresentam incógnitas, tá certo? Dentro de um radical. Então, equações irracionais apresentam uma incógnita dentro de um radical, ou seja, há uma expressão algébrica no radicando. Então, tenho aqui, por exemplo, raiz n de x. Percebo que, nesse caso, o n é o índice, o x é o radicando, que é uma incógnita, e esse símbolo daqui é o radical, tá certo? Igual a y. O resultado dessa radiciação é o que nós chamamos de raiz. Então, aqui confira alguns exemplos de equações irracionais. Nós temos aqui raiz quadrada. Por que raiz quadrada? Porque quando o índice está oculto, ele é 2. Se ele é 2, nós iremos ler raiz quadrada. Raiz quadrada de x ao quadrado mais 25 igual a 4. Percebam nesse caso que dentro do radical eu tenho a incógnita x, logo será uma equação irracional. O mesmo acontece com os outros exemplos. Raiz quadrada de menos x mais 3 igual a 2, eu tenho incógnita dentro do radical, logo aí eu tenho uma equação irracional. Raiz cúbica de x ao quadrado menos 1 mais x igual a 5, novamente eu tenho uma equação irracional porque eu tenho incógnita dentro do radical. Percebam que a partir do índice 3 e diante, ele tem que estar aparecendo, tá certo? Então, como resolver uma equação irracional? Então, para resolver uma equação irracional,
a radiação deve ser eliminada, transformando-a em uma equação racional mais simples para encontrar o valor da variável. Então, assim, para se resolver uma equação irracional, nós temos que eliminar, tá certo? O objetivo principal é eliminar o radical e com isso encontrar o valor da incógnita, tá certo? Então, o primeiro passo a ser tomado é isolar o radical no primeiro membro ou no segundo membro da equação. Então, aqui eu isolei ele no primeiro membro. Quando eu digo isolar, é deixar só o radical em um dos membros da equação. Então, percebam que o menos 4 passou para o segundo lado com a operação inversa. Estava negativo, passou para o outro lado positivo. Por que ele passou para o outro lado? Porque ele não está dentro do radical, ele está fora do radical. Então, eu isolei aí no primeiro membro o raiz quadrada de 2x mais 5, tá certo? Então, ficou igual a menos 3 mais 4. Então, aqui, raiz quadrada de 2x mais 5 igual a 1, porque aqui eu fiz essa operação, menos com mais, menos, 4 menos 3, 1 positivo, porque repete o sinal do maior valor absoluto, que no caso foi positivo. Então, qual será o segundo passo? O segundo passo é elevar ambos os membros da equação ao número correspondente ao índice do radical. Quem é o índice aqui que está oculto? 2. Então, eu vou elevar ao quadrado os dois membros, tá certo, dessa equação. Por se tratar de uma raiz quadrada, deve-se elevar os dois membros ao quadrado e, com isso, eliminar-se a raiz. Então, quando eu elevo aí ao quadrado, então vai ficar no primeiro membro, vai ficar 2x mais 5, porque eu vou cancelar o radical com o expoente 2. Então, fica 2x mais 5. E aqui, 1 elevado ao quadrado seria 1 vezes 1, que é igual a 1. Então, quando eu faço esse procedimento, eu vou ter uma equação do primeiro grau ou uma equação do segundo grau. Nesse exemplo aqui, eu obtive uma equação do primeiro grau. Ou seja, ficou 2x mais 5 igual a 1. Então, percebam que o maior grau dessa equação é 1. Então, será uma equação do primeiro grau. Então, aqui o terceiro passo, encontra o valor de x resolvendo a equação. Então, aí vocês iriam isolar no primeiro lado os termos que contêm a incógnita x. No caso, seria 2x igual a 1. O 5 que não tem a incógnita x passou para o segundo lado com a operação inversa. Estava somando, passou subtraindo. 1 menos 5 menos 4. Daí, vocês iriam isolar o x. O 2 que está multiplicando com x passaria a ser divisor de menos 4. Menos 4 dividido por 2 seria igual a menos 2, tá certo? Então, aqui eu encontrei a solução da equação do primeiro grau. Eu tenho que verificar se essa também será a solução da equação irracional. Então, o quarto passo é verifique a solução se ela é verdadeira. Então, eu peguei aqui a equação irracional, tá certo? No qual estávamos resolvendo, que foi raiz quadrada de 2x mais 5 menos 4 igual a menos 3. E vou substituir aonde tem x por menos 2 e vou verificar se essa igualdade será verdadeira. Então, aqui, ó, vocês sabem que entre 2 e x existe uma multiplicação. Então, aqui será 2 vezes menos 2. Então, aqui 2 vezes menos 2, menos 4. Repeto, mais 5, menos 4, igual a menos 3. Resolvendo primeiramente o que está dentro do radical. Então, menos com mais, menos. 5 menos 4, 1 positivo, porque prevalece o sinal do maior valor absoluto. Raiz quadrada de 1 é 1. 1 menos 4, tá certo? Então, mais com menos, menos. Sinais diferentes, subtrai e repete sinal do maior valor absoluto. Nesse caso, o maior valor absoluto foi o 4. Então, repete sinal do 4, que foi negativo. 1 menos 4 é igual a 3. Percebam que os dois lados da igualdade deram o mesmo resultado. Logo, eu posso afirmar que menos 2 é a solução dessa equação irracional. Então, para a equação irracional, o valor de x é menos 2, tá certo? Então, meus amores, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, me chamem lá no direct, que eu estarei disponível para vocês a partir das 3 horas até as 5h30 para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Então, agora vocês irão passar lá no meu direct para marcarem a presença de vocês, tá certo? Então, o código de presença da nossa aula de hoje será RAIZ. Tá bom? Então, passem lá no meu direct, marquem a presença de vocês. Logo em seguida, vocês irão realizar as atividades que se encontram no livro de vocês, volume 3, nas páginas 42 e 43, tá certo? Lembrando que a maioria das questões envolvem cálculos grandes, então é necessário que vocês façam esses cálculos no caderno de matemática de vocês, colocando a data de hoje, o número da questão, o número da página, de forma bem organizada. Tá certo? Logo em seguida, assistam ao vídeo de correção, verifiquem lá o que vocês acertaram e depois tirem fotos dessas atividades e mandem lá no meu direct para que eu possa estar registrando também a participação de vocês. Tá certo, meus amores? Então, um beijo para todos vocês.
Fiquem com Deus, tenham uma abençoada semana e até nossa próxima aula. Tchau, tchau!